João capítulo de número 4. Amém. Rapaz, isso aqui não vai dar certo. Amém. João capítulo de número 4. Nós vamos fazer uma leitura extensiva. Nós vamos fazer a leitura dos primeiros 26 versículos do capítulo 4. E o propósito dessa leitura extensiva é porque possa haver pessoas em nosso meio que não têm uma familiaridade com a palavra de Deus, devido ao seu tempo de cristão, ou até mesmo os nossos visitantes, para você compreender a palavra do Senhor. E também o propósito dessa leitura extensiva é, se eu não alcançar o que eu estou pensando em falar, pelo menos a palavra de Deus já falou com você. Então você já vai sair daqui alimentado por esta palavra. Quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, ele deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Era isto a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, e os seus filhos e os seus gados? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: dissestes bem, não tenho marido, porque tivestes 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. E isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, eu vejo que és profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crei-me, a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porém a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus disse-lhe:
eu sou eu quem falo contigo. Sentai, por favor. Amém. Meus amados, eu sou fascinado por esse diálogo entre Jesus e esta mulher samaritana. Aqui está não um monólogo, mas um diálogo entre a fonte de água da vida e uma mulher sedenta. Para nós entendermos quem são estes samaritanos que não se davam com os judeus, é preciso a gente voltar na história de Israel. Vendo que o tempo também não nos ajuda, então vamos tentar pular essa parte, mas para eu expressar aquilo que pensei em falar com você, é necessário eu dizer para você quem são os samaritanos. Os samaritanos, na época que Salomão morreu, rei de Israel, o seu filho chamado Roboão assumiu o trono. Israel, as 12 tribos ainda estavam unidas, e a Bíblia diz que Roboão, filho de Salomão, vai assumir o trono, vai assumir o seu lugar, e diz a Bíblia, no capítulo 12 de primeiro livro de Reis, que eles foram a um lugar chamado Siquém, para receber o filho de Salomão como rei de Israel. O povo olha para Roboão e diz: ele viu o jugo que o seu pai impôs sobre nós e nós te serviremos. Roboão pediu 3 dias para pensar, e a Bíblia diz que quando ele voltou com a resposta, ele trouxe uma resposta contrária àquilo que o povo estava ali pedindo. Salomão, em vida, tinha um inimigo político chamado Jeroboão. Jeroboão, em vida, na vida de Salomão, ele fugiu para o Egito, porque a Bíblia diz que Salomão queria o matar. E como se fosse um exílio político, ele ficou no Egito. Sabendo Jeroboão da morte de Salomão, e também que o povo estava em Siquém para receber Roboão, seu filho, como rei de Israel, ele vai em direção àquele lugar. Diz a Bíblia que Deus chama um profeta e diz a ele: vá até o deserto, tu encontrarás um homem, na qual tem sobre os seus ombros uma capa, e você vai pegar esta capa de sua mão, e você vai rasgá-la em 12 pedaços, tu entregará 10 pedaços a este homem chamado Jeroboão, e diz a ele: eu, o Senhor, tenho rasgado o reino de Israel, e dado a ti 10 tribos. Diz a palavra de Deus, recebendo essa palavra profética, Jeroboão está no meio do povo. Quando Roboão dá a notícia, contrário àquilo que o povo havia esperado, diz a Bíblia que o povo se revolta contra Roboão, filho de Salomão. E a Bíblia diz que ele tem que fugir para Judá, a casa de Davi, a capital de Jerusalém, para não ser morto pelo povo. E diz a Bíblia que o povo que ali estavam pegou Jeroboão e consagrou o rei em Israel. Daqui para frente você vai ler na Bíblia, tanto no livro de Reis como de Crônicas, quando você vê essa expressão rei de Israel e rei de Judá, porque ali o reino se dividiu. Jeroboão subiu a cidade chamada Samaria, que era a cidade alta, e ali ele fixou seu reino e colocou Samaria como a capital espiritual do reino do norte, que é as 10 tribos, conhecida na Bíblia também como reino de Israel. Roboão foge para Judá. Judá, cidade baixa, onde está o templo na qual Salomão construiu ao Senhor, e a Bíblia diz que ele fica reinando em Judá
por aquele tempo, Judá e Benjamim. E a Bíblia diz que essas duas tribos, chamadas Judá e Benjamim, onde o templo de Salomão estava fixado, ali se tornou o reino do sul, Judá, onde estava o templo que eles adoravam. Diz a Bíblia Sagrada que Jeroboão, que ficou com o seu bojo das 10 tribos, ele, com medo do povo descer em Judá para adorar a Deus no templo, ele levanta 2 bezerros de ouro, um em Dan e outro em Betel, um extremo no outro, e diz ao povo: eis aí o vosso Deus que lhe tirou da terra do Egito. Nos prostramos e o adoramos, porque vocês não precisam mais descer em Jerusalém para adorar o vosso Deus no templo. E diz a Bíblia que Jeroboão levou o povo à idolatria. Não obstante a isto, diz a Bíblia que Jeroboão também ordenou sacerdotes, homens que não eram da tribo de Judá. E diz a Bíblia que ele fez isso mais para irritar o Senhor do que para qualquer outras coisas. Diz a Bíblia que Deus chama os profetas para alertar esse povo. Eles não aceitam o conselho de Deus. Resumindo, o reino de Israel, as 10 tribos, teve uma durabilidade de 250 anos. Esse reino teve 19 reis e uma rainha, e diz a Bíblia que todos os reis fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. O pior dele foi Acabe. O povo, em vez de voltar ao Senhor, por incentivo dos reis e dos falsos sacerdotes, eles invocavam outros deuses. No ano 722 a.C., o povo com o coração endurecido, nessa época o rei de Israel era Oséias, capítulo 17 do livro de 1 Reis, a Bíblia diz que Deus suscita o rei da Assíria, chamado Salmaneser. Este rei invade Israel, as 10 tribos, e diz a Bíblia que ele cerca a cidade de Samaria por 3 anos. Depois de 3 anos, ele pega o povo de Samaria e leva cativo para a cidade da Assíria. E ele trouxe outros povos de nações na qual eles tinham o domínio político, tipo Arfate, Armate e outras nações. E a Bíblia diz que eles trouxe esses povos para repovoar a cidade de Samaria. Passa-se o tempo, os que ficaram em Samaria começou a coabitar, ou seja, a casar com aqueles que vieram de outras nações. E ali houve uma geração miscigenada, uma oração misturada. Eles não podendo descer em Jerusalém para adorar a Deus, diz a Bíblia que ali eles começam, capítulo 17 de 1º livro do Reis, verso 24 a seguir, e eles começam a cultuar os seus deuses, e ali surge uma religião mista, conhecida como a religião dos samaritanos. Os samaritanos e judeus não se davam, devido à sua miscigenação. Falei certo? É isso? Obrigado. Eu fico nervoso e eu começo a atacar o negócio aqui. Devido a essa mistura, diz a Bíblia que, quando um judeu de Judá, que tinha sangue azul, filho de uma mulher judia com um homem judeu, olhava esta nação, os samaritanos, que eram uma mistura de raças, eles apontavam o dedo dizendo: lá vem um cão, lá vem um animal imundo, lá vem aquele povo que não presta. E diz a Bíblia que esta guerra política durou por muito tempo. Não obstante a isto,
Eles tinham um monte, os samaritanos, chamado Gerezim, não podendo descer em Jerusalém para adorar. Eles subiam no monte Gerezim para adorar a Deus. Para essa guerra ficar mais acirrada, ela passou de política para uma guerra ideológica, porque os que estavam em Judá adoravam a Deus também no monte chamado Moriá, e os samaritanos adoravam aqui no monte Gerezim. E quando os samaritanos adoravam a Deus no Gerezim, eles diziam: daqui nós adoramos a Deus, porque aqui o Messias chamado Cristo vai descer. Enquanto isto, os judeus diziam: não, vai ser em Moriá. E essa guerra estava durando por 750 anos até essa história aqui. Para você ter uma ideia como eles não se comunicavam, para você ter uma ideia como eles se tratavam, no capítulo 9 do livro de São Lucas, o verso 51 ao 57, diz a Bíblia que desceu ao coração de Jesus ir para Jerusalém. Ele pega um dos seus viajantes e disse: ide adiante de nós, e entrai em uma cidade, uma aldeia samaritana, e pede pouso para nós. A viagem é longa, o dia está caindo, vamos ficar por aqui. Diz a Bíblia que um foi à frente da comitiva do mestre, chegou na aldeia samaritana. A Bíblia diz que eles, olhando para aquele homem, aquele viajante, e ele tinha trajes como que ia para Jerusalém, disse: aqui tu não entra, cara, aqui vocês não entram. Diz a Bíblia que ele retorna a Jesus e disse: mestre, tem não. A Bíblia diz que Tiago e João olha para Jesus e disse: mestre, dá somente uma palavra para a gente, só dá uma ordem, porque nós vamos fazer igual Elias fez no Monte Carmelo, e nós vamos clamar e mandar descer fogo do céu para consumir todos esses cães aqui, onde já se viu negar pousada para o Senhor. Jesus olha para eles e diz: vocês não sabem de que espírito eu sou? Porque o Filho do Homem não veio para destruir a alma do homem, mas veio para salvá-la. E diz a Bíblia que eles foram para outro caminho, ou por outro caminho. Deixa eu dizer uma coisa para você: sempre existirá outro caminho. É interessante, no capítulo 10 de São Lucas, no verso 25, um doutor da lei querendo colocar Jesus em prova, e olha para Jesus e disse: mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus olha para aquele homem e disse: você é sacerdote, você ensina no templo, o que diz a lei? Ó Senhor, a lei está dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus olha para ele e disse: está aí, faça isso e viverás. Ele, querendo justificar a si mesmo, olha para Jesus e pergunta: e quem é o meu próximo? Aí Jesus conta uma das mais belas parábolas da Bíblia Sagrada, dizendo: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Geograficamente, Jerusalém fica no alto, Jericó no vale, em uma distância de 26 quilômetros, em um declive de 1000 metros. E a Bíblia diz: descia um judeu de Jerusalém para Jericó. À beira do caminho, os assaltantes o apanharam, o despojaram, o espancaram, roubando tudo o que tinha, deixando ele à beira do caminho, quase morto. Casualmente passou um sacerdote e passou de largo. Escuta, a lei
não permitia o sacerdote tocar em uma pessoa morta, mas o texto diz que ele não estava morto, passou de largo. Casualmente também passou um levita e também passou de largo. Aí Jesus olha para aquele samaritano, para aquele homem e diz: mas também passou um samaritano, que se encheu de íntima compaixão, atou as suas feridas, ateando azeite com vinho, pegou em seu colo, colocou em sua cavalgadura, levou a uma hospedaria e cuidou dele. No outro dia, este samaritano se levanta, chama o hospedeiro e dá 2 dias de trabalho para ele e diz: cuidai dele, porque mais do que isto ele gastar, eu vou vir, e quando eu vier, quando eu retornar, eu lhe pago o resto. Jesus olha para aquele sacerdote e pergunta a ele: qual dos 3 foi o próximo daquele moribundo? Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você tiver graça de Deus, porque essa parábola me ensina algumas coisas, e uma delas é o seguinte: se eu amar aquele que me odeia, o céu é meu e ninguém rouba. Porque o céu se resume em amor. Porque você só vai para lá porque Deus amou. E se você tiver este mesmo sentimento, perdão, não é sentimento, é fruto. Se você tiver esse fruto no seu coração e tiver esse amor ágape, o céu é seu e ninguém toma. 750 anos se passa. A Bíblia diz que Jesus deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. O verso 4 diz, que lemos: era-lhe necessário passar por Samaria. Tinha outro caminho, pastor? Tinha, ao leste do Jordão. Mas eu vejo 2 motivos porque Jesus disse esta palavra: era-lhe necessário passar em Samaria, ou por Samaria. O primeiro motivo era porque ele iria economizar viagem. Ao leste do Jordão tinha outro caminho, porém era 2 dias de viagem a mais. O segundo motivo, que eu vejo que Jesus era necessário passar por Samaria, é porque ele é Deus. Você crê que Jesus é Deus? Quantos aqui creem que Jesus é Deus? Sendo Deus, ele tem os seus atributos. E dentre esses atributos, ele é onisciente. E Jesus lá na Judeia ouviu um grito de desespero de uma mulher lá em Samaria. Grito este na qual os seus amigos próximos não ouviam. Aquele que deitava ao lado desta mulher também não ouvia. Por quê? Porque não era um grito de expressão em palavras, mas era um gemido da alma desta mulher. E Jesus lá na Judeia, ouvindo este grito de desespero, se levanta e diz aos discípulos: é necessário nós passarmos por Samaria. Sabe por que é necessário Jesus passar nesta igreja hoje? É porque ele ouviu o seu desespero. É porque ele conhece a sua alma. É porque ele conhece o mais profundo da sua alma. Quem sabe o teu marido não consegue ouvir o que você tem gemido. Os teus travesseiros é prova do que eu estou falando. Mas Jesus, onisciente que é, ele disse: é necessário eu passar
aqui nesta igreja, porque tem alguém clamando por... Aleluia! Churacala choremaias. Não vai dar tempo, mas escuta. Jesus chega em Samaria, a um lugar chamado Sicar. Verso de número 5. Veja, o verso 8, Jesus chama os seus discípulos e diz a eles: vai para a cidade. Mas Senhor, não vou. Vai para a cidade. Vai comprar comida. Deixa eu sozinho aqui. Por quê, Senhor? Porque tem um encontro marcado aqui. Eu tenho um encontro marcado aqui. O verso de número 5. O verso de número 6. Diz a Bíblia que Jesus sentou no poço e esperou a mulher. Veja bem, não foi a mulher que esperou Jesus. Foi Jesus que esperou a mulher no poço. O verso 8 diz que de longe Jesus avistou uma mulher que trazia consigo um cântaro na mão, e ela se aproximou do poço, mas Jesus já estava no poço. Quando ela chega ao poço, ela olha para aquele judeu, que é Jesus, e Jesus olha para aquela mulher, e Jesus começa aquele quebra-gelo. E eu vejo aqui, meus senhores, que Jesus aqui, ele trabalha como um psicólogo. Jesus atrai aquela mulher a ele. E diz a Bíblia que Jesus logo olha para ela e disse: dai-me água. O quê? Dai-me água. Tu não sabes que eu sou mulher samaritana? Tu não sabe que samaritano e judeu não conversam? E você tem essa ousadia de me pedir água? Jesus olha para aquela mulher e disse: se tu soubesse, mulher, quem é, o que te pede, dai-me de beber, tu me pedirias, e eu te daria água, mas é água viva, para que nunca mais você tenha sede. Jesus olha para aquela mulher e diz essas palavras. A mulher retruca Jesus conversando com ele, dizendo: tu não sabe que este poço é do nosso pai Jacó, que os seus filhos e os seus gados beberam? Onde você tem água para me dar? Este poço é fundo, tu não tem caneco para tirar. Onde você tem esta água? Se tu soubesse. Ah, se tu soubesse, você iria me pedir água viva. Olha aqui. Porque Jesus pediu água para aquela mulher. Porque Jesus estava atraindo aquela mulher naquilo que ela conhecia. Jesus estava falando com aquela mulher em uma linguagem que ela muito entendia. Afinal de contas, Jesus sempre fala conosco de uma forma que nós entendemos. Eu gosto quando Jesus chega no mar da Galileia. Tem alguns discípulos, tem alguns homens pescando. Dentre eles está Pedro. E lança a rede daqui, lança a rede de lá. De repente Jesus grita da praia dizendo: ei, venha até mim, que eu lhe farei pescadores de almas. Pedro deve ter pensado: conheço tilápia, conheço
traíra, embora que traíra tem em todo lugar. Eu conheço tantos peixes, mas esse peixe chamado alma eu não conheço. Então venha após mim que eu vou apresentar a você. E diz a Bíblia que Pedro largou as redes e seguiu Jesus. Quando Jesus falava com as mulheres, falava de fermento. Essa geração nem tanto, mas as gerações dos nossos pais, qual a mulher que não conhece fermento? Aí Jesus fala de uma forma que as pessoas entendem. E Jesus, querendo atrair a samaritana, olha para ela e disse: eu quero água. Quando a Bíblia diz que aquela mulher estava já nos redios de Jesus, quando ela diz: essa água que tu tens para mim é viva? É. Eu não preciso mais descer nesse ponte para tirar água. Não. Senhor, então dai-me desta água. Olha a expressão dela: porque eu já estou cansada de vir aqui tirar água deste poço. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando a Bíblia fala de poço, está falando de profundeza, e quando ela fala de profundeza, está falando do seu coração, onde homem não sonda, onde psicólogo nenhum consegue entrar, psicanalista nenhum consegue entrar, por mais fera que seja o terapeuta, ele não consegue entrar dentro da sua alma, mas Jesus, pela palavra, ele entra. Ele consegue mexer com a estrutura do ser humano pela palavra. Olha aqui. Dai-me desta água. Jesus sentado no poço. Quem sabe você tem tomado águas e desta fonte não sacia mais a sua sede. Quem sabe esta fonte na qual você tem tirado esta água para você, esta água não sacia mais a sua sede. Hoje esta proposta é para você. Eu vejo esta mulher aqui como uma mulher com complexo de inferioridade. Eu vejo esta mulher aqui com um grau altíssimo de depressão. Por que não dizer que esta mulher era uma mulher leviana? Porque Jesus olha para ela e disse: você teve 5 maridos, e o que agora tens não é teu. Se não era dela, tinha dono. Esta mulher vinha buscar água em um horário que não era habitual de pegar água aos poços. Ela evitava o convívio da sua sociedade. Ela era uma mulher solitária com as suas angústias. Aí Jesus espera ela onde estava o seu problema. Eu quero dizer uma coisa para você: quando você está bem, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, não lhe falta amigos, mas quando você começa a decair na sua vida, seja espiritual, emocional ou financeira, ou todas elas juntas, os amigos vão embora. Mas Jesus é diferente. Jesus, ele espera você no seu problema, e a proposta de Jesus é de troca. Me dá desta água, porque eu quero dar para você uma água viva. Jesus, vendo que aquela mulher já estava sobre o domínio das palavras deste psicólogo, posso falar assim, pastor Joab? Obrigado, meu amigo. Deste Cristo. A mulher olha para Jesus e disse: então dai-me desta água, porque eu não aguento mais. Jesus disse: agora eu entro onde eu quero, porque a água só foi um caminho. Aí Jesus olha para ela e disse: vai na tua casa, pega o seu marido e vem cá.
Ah, Senhor, água e marido, meu amado, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Jesus estava falando de água, mas quando Jesus viu que aquela mulher já estava atraída a ele, corta o assunto e disse: agora vamos entrar no que está valendo. Vai na tua casa, porque o problema dela estava lá dentro da casa dela. Ela se saciava com uma fonte que não tinha mais como saciá-la, mas o problema estava lá dentro de sua casa. Aí Jesus disse: vai na sua casa, traz o seu marido e vem cá. Mas Senhor, eu não tenho marido. Tu dissestes bem em dizer: eu não tenho marido, porque você já teve 5, e o que agora você tem não é teu marido. E a Bíblia, e isto ele disse com verdade. Senhor, eu vejo que tu és um profeta. Os nossos pais adoram neste monte, e vocês dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Mulher, escuta, Deus é Espírito. Nem nesse e nem naquele. Deus é Espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Porque Deus, Ele procura os verdadeiros adoradores. Jesus está dando um remédio para esta mulher. Quando Jesus atrai esta mulher e diz que Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade, porque Deus assim procura tais que o adoram. Jesus está dando a esta mulher um remédio. Remédio esse que é mais forte do que o Rivotril. Remédio esse que é mais forte do que o bromazepam, o fluoxetina ou o sertralina. Jesus está entregando a esta mulher a cura da sua alma. E qual é, pastor? A cura da alma daquela mulher se chama adoração a Deus. Escuta. Adorar a Deus é esvair de si mesmo e se encher de Deus. Esvair de si e se encher de Deus. Deus tem cura para você. Deus tem, eu não sei o nível que você está vivendo na sua alma, mas Deus tem cura para você. Deixa eu dizer uma coisa: adoração a Deus cura perdas do passado. Adoração a Deus cura perdas do passado. É isso que Jesus está dizendo a esta mulher. Você teve 5 maridos e o que agora você tem não é teu. Esta mulher estava vivendo uma vida de perdas. Aí Jesus disse: eu tenho a cura para a sua perda. E a cura para a sua perda se chama adoração a Deus. Eu gosto desta cena. Eu me empolgo com esse negócio aqui. Eu gosto desta cena. O ancião sentado à porta da cidade, e as gerações se dobrando diante dele. De repente chega um servo, e olha para este senhor, e disse: meu senhor, eu estava cuidando dos seus bois que aravam a terra, e os seus jumentos lavravam a terra. Veio os inimigos, roubaram, saquearam os seus bois e os seus jumentos, mataram os teus servos, mas eu sobrei para lhe trazer nova. A Bíblia diz que, falando este servo, veio outro e disse: meu senhor, estava apacentando as tuas ovelhas, veio fogo do céu, desceu sobre elas e
todas elas foram consumidas pelo fogo. Os teus servos morreram, e eu sobrei para lhe trazer nova. De repente chega outro dizendo: meu senhor, estava eu juntamente com os seus outros servos, cuidando dos seus camelos. Os inimigos deram em duas partes, saquearam os seus camelos, mataram os seus servos, e eu sobrei para lhe trazer nova. De repente veio outro servo ofegante, cheio de pó sobre o seu corpo, cansado, sudorese, ofegante. Quando aquele homem, aquele ancião enxerga aquele servo, diz a Bíblia que ele cai aos pés do seu Senhor e disse: meu Senhor, eu estava na casa do teu filho primogênito, ali estavam todos os seus 10 filhos. Veio um vento do deserto e bateu. Quando esse vento do deserto bate em nossa casa, meu amado, o vento do deserto bateu na casa, matou os seus 10 filhos, os seus servos, e eu sobrei para lhe trazer a nova. Diz a Bíblia que Jó se levanta, tira as suas roupas, raspa a sua cabeça, ele se joga em cinza, olha para o céu e começa a dizer: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, mas em tudo seja bendito o nome do Senhor. Calma, e eu gosto da Bíblia, do capítulo 1 de Jó, o verso 20 diz: e Jó adorou ao Senhor. Deus tem cura para a tua perda, e a perda que você teve não é maior do que a restauração de Deus na sua alma. Se coloca de pés. Eu quero que você levante a sua mão e adore a Deus. Eu não sei o que você perdeu ou quem você perdeu, e não é o meu objetivo trazer diminuta a sua perda, mas eu quero lhe dizer uma coisa: Deus tem a cura para a sua perda, mulher. Deus tem a cura para a sua alma, e esta cura se chama a adoração a Deus. Sabe o que Jesus estava dizendo para aquela mulher? Mulher, eu tenho a cura para as suas perdas, mas também eu tenho a cura para os seus traumas. As perdas nos traz traumas, e Jesus tem cura para os seus traumas. Tem pessoas que entram pelo Calvário e traz consigo traumas de abuso na infância, traumas de perdas, traumas de vários tipos, e entra pelo Calvário e traz consigo isto. E quem sabe eu falo com você, e você está vivendo o pior momento da sua vida. Você não consegue sair do teu quarto frequentemente. Quem sabe o teu quarto está totalmente escuro, e na sua alma você tem pedido a morte, mas Jesus tem cura para a tua alma. Nós vamos orar. Oh Espírito Santo, esta água que Jesus prometeu a esta mulher não vinha de fontes naturais. Escuta, esta água que Jesus prometeu a esta mulher, ela não vinha de cisternas.
A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 22, o verso 1, João dizendo: e eu vi que descia debaixo do trono de Deus e do Cordeiro uma fonte de água da vida. A água que Jesus está lhe prometendo hoje, ela sai, ela emana-se do trono de Deus, do trono de Deus. Jesus quer te dar esta água. Oh Espírito Santo, eu quero orar por você. Corra aqui à frente, se o meu presidente me permite. Venha, meu filho, venha adorando a Deus, porque enquanto você adora a Deus, Deus começa a curar as suas feridas. Tem alguém que quer vir à frente? Corra, meu amado, enquanto as irmãs, os irmãos venham. Eu quero lhe dizer uma coisa. Escuta, Jesus está em Jericó. Usarei as suas palavras, companheiro. E Jesus é convidado a entrar na casa de um fariseu. E este fariseu tinha um banquete preparado para Jesus. Lucas capítulo 7, diz a Bíblia que Jesus entra na casa deste fariseu. O costume daquele povo não era sentar sobre cadeira, mas eles sentavam no chão, com os seus pés sentados sobre os seus pés. Havia uma multidão de pessoas na casa deste anfitrião. Diz a Bíblia que rompe-se uma mulher com um cântaro de alabastro em suas mãos, e dentro deste cântaro tem um perfume valioso. E diz a Bíblia que esta mulher chega aos pés de Jesus e, não se contendo, começa a chorar copiosamente. E a Bíblia diz que ela lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, e pega os seus longos cabelos e seca os pés de Jesus e começa a beijar. Olha a cena, a mulher lavando com as lágrimas os pés, beijando e enxugando. De repente ela joga todo aquele vaso de azeite sobre os pés de Jesus. O anfitrião da casa não fala, pensa: se este homem fosse realmente profeta, ele saberia quem era esta pecadora. Jesus olha para aquele anfitrião e disse: Simão, uma coisa eu tenho a te dizer. Dize a mestre. Simão, um certo credor tinha 2 homens que o deviam. Um devia 50 denários, outro 500 denários. Eles ambos não tendo como pagá-lo, esse credor perdoa as dívidas. Diz para mim, Simão, quem desses 2 é mais devedor a este homem? Ah, Senhor, certamente é o que devia 500 denários. Aí Jesus pega a mulher e traz a si, olha para Simão e diz: pois eu entrei na sua casa e você não trouxe água para eu lavar os meus pés. Eu entrei em sua casa, fariseu, e você não me beijastes com ósculos. Eu entrei em sua casa e você não ungiste a minha cabeça com óleo. Porém, esta mulher não cessa de lavar os meus pés com as suas lágrimas. Esta mulher não cessa em beijar os meus pés com seus lábios, e ela ungiu o meu pé com unguento. Então, Simão, não toca nesse negócio chamado adoração, porque isso é um tratamento de cura de Deus para com os meus filhos. Amém. Aleluia. Levanta as suas mãos. Levanta as suas mãos e adora a Deus.
levanta as suas mãos e erga. Vai lá no segundo piso, lá no teto, assim, ó. Diz para Ele: muito obrigado, Senhor. Porque enquanto você adora a Deus, Deus cura a sua alma. Enquanto você adora a Deus, Deus cura os seus traumas. Enquanto você adora a Deus aqui, o Senhor está mandando a provisão para a sua alma. Deus recebe a adoração dos teus filhos.